Ok. Ok. Oi. Oi, oi, som. Está baixo. Ok, som. Oi. Ok. Acho que agora estão me ouvindo, né? Então, nosso boa tarde a todos, em especial aos pais aqui presentes que vieram assistir aqui à reunião pública. É uma alegria muito grande retornar a esta casa que tem 87 anos de história. E essa história foi construída dentro dos princípios da solidariedade, da fraternidade e das bases que o Espiritismo e do Evangelho nos propõem. Viver uma vida com mais felicidade, com mais simplicidade, com mais plenitude e com mais alegria. Então, aqui estamos, em nome da Federação Espírita, a convite dos nossos queridos amigos da UEDAC, trazendo um abraço fraterno e parabenizando a diretoria pelo esforço, pela continuidade do trabalho de 87 anos. Então, parabéns para a Casa da Vovozinha, a querida instituição que referenda tantos trabalhos do nosso Estado. A convite dos nossos amigos, nós vamos conversar um pouquinho, trazer essa temática para vocês. A sugestão foi conversarmos sobre a prática do Evangelho na reforma moral. Então, trouxemos alguns slides, algumas ideias centrais, para que possamos assim adentrar no que significa prática do Evangelho e o que significa também a reforma moral. Duas coisas que estão interligadas, porque não existe a reforma moral sem a prática do Evangelho. E a prática do Evangelho nos leva à reforma moral, não é? Então, nós vamos tentar fazer essas abordagens. Esperamos que valha a pena vocês terem vindo aqui à instituição e que possam sair com alguma reflexão positiva para as suas vidas, né? Modificando muitas vezes até algumas ideias que a gente já tinha do Evangelho, do que significa a reforma moral. Se a gente contribuir para isso, a gente vai ficar muito feliz por estar aqui compartilhando com vocês. E é sempre bom a gente frisar que nessa escola do Evangelho, todos nós somos aprendizes. Não existem mestres. Na verdade, só existe um, que é o Mestre Jesus. Foi o único título que ele aceitou ser considerado como um mestre. E, na verdade, a gente sabe que a história espiritual de Jesus é uma história milenar. Quando ele chegou a encarnar conosco, vir ter conosco, ele já era um espírito puro. Participou da formação do globo terrestre. Juntamente com a comunidade de espíritos puros, ele formou o nosso planeta há em torno de 4 bilhões de anos atrás. Então, imagina um espírito puro que atingiu a escala máxima da evolução, há 4 bilhões de anos atrás já era considerado um espírito puro. Só para a gente ter uma dimensão da magnitude, da excelsitude, da evolução espiritual de Jesus. Segundo os espíritos, na codificação, eles trouxeram muitas instruções. E entre essas grandes instruções, nós gostaríamos de lembrar a categoria dos espíritos. A primeira categoria são os espíritos puros. A segunda categoria, os espíritos bons, os bons espíritos. E a terceira categoria, os espíritos imperfeitos. Então, temos, didaticamente falando, no planeta Terra, a maioria que estamos aqui encarnados,
fazemos parte de uma categoria. Então lá vai a primeira pergunta. Vocês acham que nós estamos em qual categoria por estarmos no planeta de provas e expiações? Na primeira, na segunda ou na terceira categoria? Terceira? Todo mundo concorda? Não tem ninguém ainda da primeira aqui? Não tem ninguém da primeira. Então estamos todos. Alguém tem dúvida que está na terceira? Alguém tem dúvida? Eu posso clarear um pouquinho. Os espíritos imperfeitos são aqueles que ainda têm uma predominância da própria imperfeição humana, da maldade, né, da inferioridade, né, das imperfeições, dos conflitos, das dificuldades morais. Por isso que esse tema é importante, porque ele se adequa exatamente a nós, espíritos imperfeitos. Quem já teve alguma raiva aqui alguma vez? Já sentiu inveja, ciúme, não é? Ciúme, inveja, cólera, todo mundo já sentiu isso? Sim ou não? Então sejam bem-vindos à terceira categoria. Bom, então estamos na terceira categoria, espíritos imperfeitos. E estamos aqui para fazer o quê? Melhorar. Quando encarnamos no planeta Terra, nós temos também mais 3 situações. Vamos ver quais são as nossas. A primeira é se estamos em missão aqui na Terra. A primeira condição de encarnar. Ou em missão, ou em prova, ou em expiação. Mais outra pergunta para vocês. Alguém está aqui em missão? Acho que é mais difícil a gente encontrar pessoas que estão os missionários, né? A gente pode até lembrar, vamos lembrar de um missionário assim que veio para dar uma diferença na questão moral, né? Na questão ética, na questão da evolução. A gente poderia chamar quem? Fora Jesus, né? Que é o top. Quem seria? Um Chico Xavier, uma Madre Teresa. Quem mais? O Irmã Dulce, Gandhi, né? Na área da ciência tem tantos outros que fizeram a diferença, né? Também deram uma contribuição na área da educação. Aí a gente vai lembrando os filósofos. Aí tem muita gente boa que encarnaram em missão, ok? Mas aí sobrou para a gente provas e expiações. O que é uma expiação? É quando a gente encarna com débitos bem intensos e que estão atrelados ao nosso passado espiritual. Eu trabalho numa instituição que atende pessoas com deficiência visual, cegos de nascença, cegos que foram adquiridos, né, adquiriram a cegueira durante o próprio processo da existência, e eles vivem essa dificuldade. Nós poderíamos dizer que a pessoa que vem privada de visão, ou privada da audição, ou privada dos movimentos, ou privada da sua saúde cardíaca, respiratória, enfim, vocês acham que essas pessoas estão em expiação? Então essa é a categoria dos que estão vinculados ao passado, na sua grande maioria, resgatando questões do passado. Então a expiação refere-se às relações que nós tivemos perante as leis naturais, ou por não termos atendido, ou por termos desprezado, ou por termos semeado, ou por termos nos comprometido perante a lei natural. E aí nós precisamos restabelecer a paz interior. A paz interior só existe quando estamos quites com a lei natural. Não existe paz na nossa consciência sem estarmos vinculados ou estarmos quites, digamos, em observância com a lei natural. Então sobrou para a gente a terceira condição, qual é? De provas. Então a maioria de nós estamos em provas. Provas para nos aperfeiçoarmos.
né? Aperfeiçoar a nossa condição, visando a nossa melhoria futura. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 629, faz uma pergunta, para a gente ir adentrando também na temática. Que definição se pode dar da moral? Moral, né? Já que a gente está falando da necessidade que nós, espíritos imperfeitos, encarnados no mundo de provas que nós estamos, nós precisamos atender melhor a essa questão da nossa evolução moral. Mas o que é moral? Que definição, Allan Kardec pergunta, e os espíritos disseram: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem, aí eu coloquei uma observação, o ser humano, procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então essas foram as instruções que os Espíritos deram. A questão da moral. Primeiramente, a moral é uma regra. O que é uma regra? São os princípios que a gente precisa estabelecer na nossa relação social, nas nossas relações com as pessoas. Quando você tem essa regra bem estabelecida, você respeita o outro, respeita a convivência com o outro. Vejam só, o que é uma regra social? Vamos para o trânsito. Quando o sinal está vermelho, vermelho, quer dizer o que essa regra? Que a gente deve fazer o quê? Parar. Né? Se a gente passa, o que é que pode acontecer? Se a gente desobedece essa regra, a gente pode causar um acidente, pode se comprometer, pode atropelar alguém, né? Então as regras servem para vivermos respeitosamente, respeitar o direito do outro, o direito de vir, de ir, de ter sua vez, né? Então quando a gente vê assim uma plaquinha que tem uma imagem de um idoso, né? Uma placa lá, o que é que a gente deve respeitar? A vaga é do idoso ou do cadeirante. Então, quando a gente não obedece a isso, a gente vai dificultar a saída, a mobilidade da pessoa que tem dificuldade, né? Pela idade, pela condição física. Então, a regra é isso, é você ter princípios. Melhor ainda é quando a gente não só precisa disso, mas a gente já faz isso com naturalidade. Não precisa ter uma placa dizendo, não precisa ter uma multa dizendo, se você estacionar aqui, você vai ser multado, vão tirar o seu carro, vão lhe guinchar. O bom é quando os princípios já estão em nossa consciência. Não precisa mais ninguém nos vigiar, porque por princípio a gente não faz isso. Por princípio a gente respeita o outro. Por princípio a gente se coloca no lugar do outro. Então, quando a gente tem isso muito claro dentro da gente, nós podemos ser considerados pessoas que têm uma ética, uma moral. Porque o que é moral, está dizendo aqui, é uma regra de bem proceder. Proceder, o que é proceder? Agir, né? A moral é eminentemente uma virtude ativa. Você não pode dizer, eu sou uma pessoa de moral, né? Se o seu procedimento não for consequente, não for condizente com os seus princípios. Vocês já ouviram falar numa frase que dizia assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é moral? Dentro desse princípio aqui que nós estamos estudando? Não. Porque quando a gente alia a regra do bem proceder, isso quer dizer o quê? Que eu faço aquilo que eu estou já incorporando como princípio. Se eu faço diferente, eu não sou uma pessoa ética. Eu não sou uma pessoa que tem uma moralidade. Por isso que André Luiz tem uma frase muito bonita que diz assim, que a virtude não é uma voz que fala,
é um poder que irradia. Quando você é virtuoso, você irradia luz. Quando você chega perto de uma pessoa virtuosa, você se contagia. Chico Xavier tinha essa capacidade, a aura de Chico Xavier era tão amorosa, tão aconchegante, que as pessoas, quando chegavam perto do Chico Xavier, começavam a sentir uma vontade de chorar, ou uma alegria espiritual muito intensa. O que é isso? É a sua aura, né? A sua irradiação. Aquilo que está dentro dele irradia, e as pessoas sentem. Por isso que a atitude é que vai determinar, o procedimento é o que vai determinar se a pessoa é moral, tem uma cultura ética, é uma pessoa de respeito, se a pessoa exatamente proceder de acordo com como está dito aqui, observando a lei natural, observando as leis de Deus, respeitando as regras sociais, e não apenas fazendo de conta. Porque quem faz de conta, no Evangelho, Jesus foi extremamente intenso, né? Fez muitas observações muito intensas em relação a isso. Ele chamou essas pessoas de sepulcros caiados, brancos por fora, né? Limpos por fora, mas cheios de maldade por dentro. E ele chamou essas pessoas de hipócritas. São aquelas pessoas que aparentam, mas na verdade elas não são, de fato, uma pessoa, um bom cristão, uma boa pessoa, uma pessoa confiável. Tudo bem até aí? Como nós estamos adentrando no sentido da moral, então é isso que a gente precisa já começar a olhar. Como estão os nossos princípios, os nossos valores. E se esses valores que a gente acredita, Renato e Clóvis, se esses valores que a gente acredita, que a gente já entende como certos para a nossa vida, se a gente está fazendo o consequente, que é o proceder, fazer pelo bem de todos. Se a gente usa esses princípios para realmente colocá-los em prática. Então, assim se completa o sentido da moral. O Evangelho, no livro Boa Nova, que é um livro de Humberto de Campos, a gente vê o acolhimento do Cristo em relação à maioria de nós, que somos aprendizes, somos imperfeitos, somos cambaleantes, ou seja, tem momentos que a gente está assim, né? Aí depois a gente dá uma queda, tem momentos que a gente está eufórico, tem momentos que a gente está... A maioria de nós vive um pouco dessas situações, né? E somos todos doentes, do ponto de vista espiritual. E aí vem a consolação do Evangelho, que diz o seguinte, nesse trecho que eu extraí, mostra exatamente a proposta de Jesus para a nossa vida, que diz assim, é uma fala de Humberto de Campos, traduzindo no mundo espiritual o que Jesus disse. Ele foi um repórter, né? Porque ele diz o seguinte, Jesus falou tantas coisas, mas tantas coisas, que aqui não dava para escrever. Nos livros que a gente tem, não dava para escrever tanto que ele fez, como ele agiu, né? Então, no mundo espiritual, existem muitos registros das falas de Jesus. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, trouxe-nos para a gente algumas revelações, algumas desses textos. Aí, Jesus diz assim, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a Boa Nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana. Então nós somos convidados, mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, com os nossos conflitos, com as nossas dificuldades, com a nossa insanidade, com as nossas doenças, com as nossas tristezas,
a sermos colaboradores do Evangelho. Jesus está chamando para o seu Evangelho, para o seu rebanho, não os sãos, não aqueles que estão já os vencedores do mundo. Porque os vencedores do mundo não têm tanta sensibilidade quanto aqueles, nós, que vivemos dificuldades, que temos nossos problemas, nossas provas. Categoria de sofredores, para essa categoria de pessoas que estão necessitadas de reforçar. E é isso que Jesus chama: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é leve o meu fardo e é suave o meu jugo. Esse foi o convite de Jesus. Para quem? Para todos nós. E ele continua falando dos vencedores, né? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Eu recomendo, quem não tem esse livro Boa Nova, né? Acredito que tem aqui para vender, né? O Boa Nova. É um livro lindo, belíssimo, cheio de poesia, cheio de falas dessa natureza. Então, vale a pena a gente lê-lo. E aí, como a gente percebe o Evangelho? Como nós vamos perceber esse Evangelho? Eu trouxe essa imagem porque é exatamente essa imagem e essas escadinhas que a gente vai ter que subir. Precisamos subir. Se a gente está lá embaixo, se a gente está com dificuldade, a única condição que a gente tem é aumentar as nossas vibrações. E o Evangelho vai nos possibilitando isso. Porque se a gente percebe o Evangelho como um corpo de leis, tudo que está escrito lá é de ordem divina. O perdão, o amor ao próximo, né? Tudo que está no Evangelho, o perdão das ofensas, né? A compreensão, a misericórdia, a pureza, a conduta correta, tudo aquilo faz parte de um código de ética maior. Então a gente vai percebendo que é um código de ética universal, que serve para nós, paraibanos, cearenses, né, baianos, como serve também para os japoneses. A necessidade de perdão serve para todo mundo, os ingleses, os australianos, é para todos. A necessidade de amar ao próximo, a necessidade de se autoamar, de se conhecer, de evoluir, que o Evangelho propõe, é um código de ética universal. Um dia haverá só um rebanho e um só pastor, porque a gente vai entender que o Evangelho é isso, é esse código de ética que há de nos aproximar cada vez mais do sentido da vida e do Pai. Então, nós precisamos estabelecer em nós e criar uma mentalidade cristã. Sem ela, não há trabalho que resista. Se não existir uma mentalidade cristã nas nossas atividades, seja nos pequenos grupos familiar, se não existir amor, a mentalidade cristã, qual é a família que se estrutura? Qual é a família que consegue sobreviver às intempéries, às tempestades, às provas? Se não existir o Evangelho na sua base, se não existir a mentalidade cristã, nas casas espíritas, né, vamos falar da gente, se não existir a mentalidade cristã, qual é a casa que sobrevive às tempestades? E será que vem tempestade na nossa vida? Será que vem? Sim, sim ou não? Né? Jesus disse, na vida tereis aflições. Tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. Se a gente não tiver essa mentalidade, as tempestades vêm e vão nos derrubar. E vão desestruturar nossa família, nossas vidas, nossa profissão. Se a gente não se ancorar nessa mentalidade, nessa força que o Evangelho nos traz, nós somos vulneráveis para que as tempestades realmente nos arrastem. Vamos continuar
que é um vasto caminho ascensional. Quanto mais a gente vai mergulhando no Evangelho, vai se inteirando, a gente vai ver que é um vasto caminho. E a gente vai dando uma ideia de que realmente nós estamos elevando espiritualmente, que é o único caminho para a gente chegar a Deus, é na verdade quando nos elevarmos, né? Quando ele fala assim, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Essa bem-aventurança quer dizer para a gente que nós temos que fazer esse trabalho de limpeza, né? De iluminação, de autoiluminação da nossa vida. É importantíssimo que haja essa força e esse empenho na nossa evolução, em vencer as nossas dificuldades, em sair do lugar comum, da zona de conforto, né? E buscarmos um caminho mais ascensional. E aí a gente vê que o Evangelho, ele não se coloca apenas para atos de adoração, mas, embora legítimos, né? Os atos de adoração, há muitas igrejas, né, que louvam muito a Deus, adoram a Deus, isso tudo é muito maravilhoso. Quanto mais adorar, quanto mais vibração, o planeta precisa disso. É ótimo, cada vez mais a gente precisa de boas vibrações, cânticos, orações, louvores, ótimo. No entanto, a gente não pode esquecer que o Evangelho é um roteiro para todos os aspectos da nossa vida. É quando a gente sair daqui, trazer o Evangelho dentro da gente e transformar a nossa realidade. Lembrar da nossa família, do nosso trabalho, né? da nossa ambiência, onde nós estivermos, que o Evangelho seja realmente um roteiro vivo para as nossas vidas. E essa fala de Emmanuel eu gosto muito e trouxe para vocês, que o Cristo ele não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. O altar e a oficina são a mesma coisa. Todo o universo é campo de testemunho. Essa fala está no livro Caminho, Verdade e Vida, um livrinho pequeno, né, de Emmanuel. Mas o que é que ele quer dizer para a gente com essa fala? Que para Jesus, tanto faz aqui como no nosso lar, como na nossa oficina de trabalho. Todo lugar, ele fala aqui, é campo de testemunho. Não existe ser santo ou buscar uma melhoria apenas nas casas espíritas, nas religiões. O importante é que a gente possa ter essa conduta, esse princípio, essa regra do bom procedimento em todos os lugares. Porque senão, o que é que acontece? O que é que aconteceu, na verdade, com a humanidade? Muitas igrejas, muitas adorações e muita miséria na sociedade. Muita intriga, muita guerra, né? Muito disse-me-disse, muitos conflitos. Os nossos ambientes de trabalho são verdadeiros infernos, porque na nossa religião a gente é fraterno, a gente se gosta, a gente se ama, a gente se respeita, mas nos nossos ambientes de trabalho é um verdadeiro pandemônio. Para não falar em nossa própria casa, nosso lar, ninguém se entende, né? Não existe a concórdia, a harmonia, o perdão, o entendimento. Então é importante que a gente veja que nessa fala que não existe diferença entre templo e oficina. Para o Cristo, o altar e a oficina são a mesma coisa. Não adianta a gente apenas louvá-lo aqui e chegar em casa ter atitudes completamente estranhas ao Evangelho. E agora a gente vai entrar um pouquinho na questão da reforma íntima, a transformação moral, que é o tema subsequente, né? Já que a gente compreendeu que o Evangelho é esse roteiro imprescindível para a nossa vida, é uma bússola para nosso coração, para as nossas atitudes, a transformação moral. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 919, tem
o roteiro para a nossa transformação moral. Porque a gente só vai fazer reforma se a gente se conhecer. Se eu não conheço, é como, vou contar uma metáfora aqui. Eu vou fazer uma reforma em minha casa, certo? Por onde começar a reforma? Aí a gente tem que saber, pelo quarto, né? O quarto está caído, o telhado está caído, não é assim? A cozinha estourou um cano, eu não tenho que saber? Como é que eu vou fazer uma reforma se eu não sei por onde começar? Aí, a colocação dos espíritos é o conhece-te a ti mesmo. Como é que estão os canos da gente, né? Tem um cano estourado aqui dentro? Tem algum telhado caído? Tem uma parede faltando reboco? Estou usando uma metáfora, tá, gente? Não é? Tem uma porta caída, quebrada? Não é? Eu preciso me conhecer. Se eu não tiver nada disso, meus parabéns. Você já não faz mais parte da terceira classe. Lembram da terceira classe? Se a gente não tem nada para consertar dentro da gente, a gente já não é mais espíritos imperfeitos, já somos bons espíritos. Mas se a gente tem alguma necessidade, a gente precisa se conhecer para consertar. E aí, a técnica de Santo Agostinho é que a gente possa fazer uma análise diária. E ele recomenda 5, 10 minutos. Antes de dormir, dê uma parada. Faça uma prece, evoque o seu anjo de guarda, que todos nós temos. Graças a Deus, né? Graças a Deus nós temos um anjo da guarda. E aí a gente vai conversar com ele. Pedir ajuda, inspiração, para ver se o nosso dia foi um dia bom. Se a gente fez o bem que poderia ter feito, se a gente foi omisso, se a gente foi, né, agressivo em alguma situação. A gente vai fazer uma análise do nosso dia, um balanço. Não é tão fácil. Não é tão fácil porque a gente não gosta de fazer uma análise. Porque a maioria das vezes a gente vai dizer assim, eu fiz porque ele me provocou. Começa a ter as desculpas, né? A gente nunca se reconhece que necessita. Mas essa reforma moral, a gente precisa ter humildade e reconhecer que a gente precisa fazer algumas reformas. Nós precisamos encontrar aquilo que não está tão bem dentro de nós. E isso que não está tão bem dentro de nós é que está trazendo a infelicidade, a insegurança, a ansiedade, a falta de disposição, uma noite mal dormida. Entendeu? Existem os sintomas, quando a gente não está bem, é sintomático. As relações não estão tão legais. E aí a gente vai ter que se conhecer para saber onde é que isso está, dentro de mim, que está ocasionando isso. E é preciso fazer essa limpeza. Então sempre é tempo de recomeçar. Nunca diga que não tem mais tempo, que é muito complicado. Não, sempre é tempo de recomeçar. Todos nós temos essa oportunidade. E a gente precisa limpar um pouco da nossa imagens, né, dessas ideias, desses sentimentos, algumas coisas que a gente foi gravando, né, tipo fotografias, cristalizações mentais. Então a gente tem muitas fotografias do passado, de pessoas, de coisas, da gente mesmo, que não faz mais sentido. É melhor a gente jogar fora. Porque a gente tem um conceito de uma pessoa, mas fulano é muito bruta. Mas esse conceito que a gente tem da pessoa que é bruta, é chata, é invejosa, é isso e aquilo, faz mais de 20 anos. Será que essa pessoa não mudou? Será que as situações já não transformaram essa pessoa? A gente às vezes fica preso muito a coisas do passado e cristaliza ideias. Eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho condições de perdoar. Quem disse isso? Porque se você não perdoar, não é pior para a pessoa não, é pior para você. É pior para você, para a gente. Então a gente precisa fazer um mergulho sincero, verdadeiro dentro da gente, para a gente fazer uma limpeza.
nós tivemos uma atividade em Campina Grande, num convento chamado Ipuarana. E nessa atividade foram jovens que passaram lá 3 dias no encontro. E lá, depois dessa reunião, desse encontro de jovens, nós fizemos uma reunião mediúnica, logo em seguida. E muitos espíritos do convento se manifestaram. Muitos deles ainda presos à existência anterior. E foram trazidos pelos espíritos mentores da nossa casa para um diálogo. Um deles me chamou muita atenção, que ele estava com um sentimento de culpa tão intenso na área da sexualidade, do desvio da sexualidade, que quando a gente ia falar com ele, ele estava todo desarmonizado, se justificando o tempo todo, e coisa que já tinha passado mais de 200 anos. 200 anos. Mesmo assim, estava preso àquela cena. As relações que não podiam ter sido feitas, ele desobedeceu e fez, e ficou com aquela culpa dentro dele. 200 anos. Então é preciso a gente também se liberar disso. É isso que eu vou falar agora. Nessa proposta de saúde emocional, a gente vai ter que ter 3 caminhos que a gente vai propor aqui, segundo Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Pereira Franco, psicografa, né, através dele. É a mentora também espiritual da Federação, e ela tem uma série psicológica muito interessante para ajudar no nosso equilíbrio emocional. E numa das obras ela fala de um programa de saúde interior. E eu vou apresentar para vocês, bem simples, para a gente entender, 3 pontos. O primeiro deles, ame-se como você é. Esse é um ponto fundamental para a transformação e a nossa reforma moral. Porque eu tenho que gostar como eu sou, como eu estou. Sem fantasias, sem querer comparação. Por um fato também bem lógico, nós somos únicos. Deus não criou 2 pessoas iguais, apesar de ter gêmeos. Mas mesmo os gêmeos, quem conhece gêmeos aqui? Conhece? São iguais? Não são. Tem diferenças, né? Diferenças físicas e diferenças emocionais, psicológicas, etc. Então nós temos que nos amar como nós somos, porque somos únicos. O que acaba com a gente são as comparações. Só existe uma pessoa que nós devemos nos comparar. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Quem é essa pessoa? Mas se a gente se comparar com Jesus, a gente vai ficar deprimido. Não fica não, se a gente se comparar com Jesus. Jesus é um espírito puro. Qual é a outra? Não é Jesus. Jesus é guia e é o nosso modelo, é a nossa referência. Mas para nos comparar, só há uma pessoa que vale a pena a gente se comparar. Sabe quem é? Falem de novo. Nós mesmos, não é? A gente faz uma comparação, como eu estava há 2 anos atrás, como eu estou hoje. Para onde é que eu quero ir daqui a tantos anos? O que é que eu preciso melhorar dentro de mim daqui a tantos anos? Aí eu faço uma comparação comigo mesmo. E não com Gisele Bündchen, com os galãs. Não tem nada a ver. Cada um tem sua história, cada um tem seu percurso, tem suas provas, tem suas realidades. Nós temos que nos comparar conosco mesmo. E aí a gente tem que ser muito sincero. Será que esse tempo, Clóvis, que eu estou aqui, frequentando a vovozinha, eu melhorei alguma coisa? Sejam sinceros. A gente tem que olhar, não precisa responder não. É cada um consigo, né? Melhorei ou não melhorei? Ou estou do mesmo jeito? Se eu estou do mesmo jeito, aí eu tenho que voltar a pensar nas minhas estratégias, né? No meu empenho, na minha atitude para fazer algo de diferente.
Porque eu não posso colher diferente se eu estou semeando as mesmas coisas. Eu só vou colher diferente se eu semear coisas diferentes na nossa vida, na minha vida. Então, o amar-se a si mesmo é você começar a se gostar. E a gente tem tanta dificuldade disso. Quando a gente diz assim, você se ama, a gente às vezes tem até dificuldade de dizer que sim. Não é? Até aquele mandamento de Jesus a gente interpreta errado. Amar ao próximo, né? Mas o continuando, continua, o que é que diz? Como a si mesmo. Não é em vez de si mesmo. É tanto quanto. E a gente só ama o próximo se a gente se amasse a nós mesmos. É uma coisa que está intimamente relacionada. Amar-se, valorizar-se, né? Gastar tempo conosco, né? Investir na nossa vida, ter carinho com nós, ter paciência com a gente mesmo. Isso é amar a si mesmo. Né? O segundo ponto é um pouquinho mais difícil, mas a gente também tem muita dificuldade, que é o auto-perdão. Aquele caso que eu contei do frade, que faziam 200 anos que ele estava com aquelas imagens, né, de ter desrespeitado a regra, que não podia ter relações sexuais, e ele teve, e aquele ficou muito... Aquilo é um sentimento de culpa. Ele só vai se libertar quando ele se auto-perdoar. Errei, né? Eu vou agora partir para o acerto, né? Já fiz, já não tenho mais poder sobre o passado. A gente não tem poder mais do passado e não tem poder sobre o futuro. Nós só temos poder agora. Agora é que a gente pode modificar as coisas. O passado já foi. Eu tenho que pegar as experiências. E essas experiências já foram do passado. Muitas vezes nem servem mais para o futuro, nem servem mais tanto. Mas eu preciso fazer uma situação de levante. Eu já fiz, arrependi, estou sofrendo, vou reparar se eu fiz algum mal. Se eu causei algum prejuízo a alguém, eu vou lá e restituo esse prejuízo. A dignidade é essa. A pessoa que tem uma moral estabelecida é aquela que se reconhece, viu que errou, sofre, né, sentiu aquele peso e vai restaurar, vai resgatar, vai reparar os erros. E aí tem uma canção muito bonita, já antiga, acho que os mais antigos vão lembrar, de Noite Ilustrada, que diz assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Essa é a libertação dos sentimentos de culpa e do alto, da gente não se perdoar. Não adianta a gente ficar preso. O que a gente já fez. Eu não deveria ter feito, mas eu já fiz. Agora só tem um caminho. É reparar. É fazer diferente. É buscar um novo caminhar para a minha vida. Essa é a proposta, a segunda proposta da saúde emocional. E a terceira, para a gente concluir, se refere ao autoenfrentamento. Quantas coisas a gente tem medo de enfrentar? Reparemos, a gente tem medo de enfrentar o novo, né? O que não é da nossa zona de conforto. A gente tem medo de enfrentar um novo emprego, uma nova relação. Muitas vezes há uma necessidade até de ter uma nova relação, ter novos amigos, novas experiências. E a gente tem um medo muito intenso disso, né? Às vezes, o enfrentamento é você sair dessa zona e se lançar mesmo, na entrega mesmo, né? Entrega-te a Deus. Entrega-te, vai, né? Confia nele. A gente não sabe o que é que vai acontecer com clareza, mas tem momentos que a gente tem que ter esse momento de entrega mesmo. Há uma história que o nosso evangelizador contava na época de juventude, que eu guardei muito, uma ideia de entrega-te. Diz que num acidente de
de automóvel, uma pessoa, o carro capotou e ela foi lançada para fora do carro e ficou rodando. E numa ribanceira, já caindo no abismo, ela conseguiu segurar nas raízes, né, das plantas, e ficou com o corpo jogado praticamente no abismo, só segurando com uns galhos, umas raízes, e o corpo totalmente já no despenhadeiro. E ela, aflita naquele momento, segurando com toda a força aquelas raízes, diz assim: Senhor, me ajuda pelo amor de Deus, me tira daqui. E ela escuta uma voz dizendo assim: dê-me as mãos. Naquele momento, ela, num ato quase mecânico, dá uma mão e fica segurando a outra, como titubeando, mas deu uma mão. Aí a voz voltou a dizer: eu pedi as duas mãos. Eu pedi as duas mãos. É uma história para a gente ficar pensando: quem daria as duas mãos? Né? Ou a gente tem realmente a fé, a confiança, e se entregar mesmo, e auto-enfrentar, ou a gente vai ficar nessa dúvida, às vezes nessa mesmice da nossa vida, né? E a gente não vai ter essas grandes oportunidades que é a vida, que o Pai chama: dê-me as mãos, confia. Isso. Morreu congelado, isso mesmo. Então é uma história que a gente tem que se colocar no lugar deles, dessa pessoa. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ficar titubeando, vai morrer congelado, ou não vai soldar outra mão, né? O que é que a gente vai fazer? E eu termino minha fala com um homem que trouxe uma vida, né? A vida dele foi traduzida, né, nesse esforço de que o Evangelho fosse realmente vivido. E ele tem essa frase que eu acho muito bonita, que eu gostaria de concluir para a nossa reflexão, né, já que estamos tratando de prática do Evangelho e reforma moral. E ele diz assim: quando as pessoas se aproximam de mim, procuram ler o Evangelho na minha conduta. Então, que possamos pensar um pouco sobre isso. Que a nossa conduta, que as nossas atitudes reflitam o Evangelho Redentor que nós acreditamos, e que nós exaltamos, que nós estudamos, e que nós amamos tanto, o Evangelho do Cristo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde para sempre. Obrigado.